Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bom? Eu sou a professora Denise Tontiusi e essa é a disciplina de Economia e Mercado. Começa agora a nossa aula número 1, onde a gente vai entender um pouquinho mais sobre os conceitos fundamentais da economia. Vou começar aqui com a minha audiodescrição. Eu sou a professora Denise Tontiusi, eu estou aqui no IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Eu estou no estúdio de gravação do nosso campus. Atrás de mim tem uma tela branca e do lado está escrito em letras verdes EAD Mudando Realidade. E o sinal que me identifica na comunidade surda é esse aqui. E eu sou uma mulher branca, alta, estou usando uma camisa social clara e uma calça escura. Vamos para a nossa aula número 1? Bom, para iniciar essa aula, queria explicar que a gente vai entender um pouquinho mais sobre por que a economia existe, qual a importância de estudar essa disciplina, por que a gente aprende isso como um conteúdo, o que ela vem explicar, por que a economia se distanciou de outras ciências e se transformou numa ciência em si própria. A economia ela se aproximou muito dos debates sociológicos, de compreensão de por que um país é mais rico do que o outro, por que a riqueza se multiplica melhor em alguns lugares, por que o capitalismo funcionou melhor em algumas sociedades do que em outras. E ela se aproximou muito de ciências mais exatas, como a matemática e a física. Então ela usou mecanismos matemáticos para tentar se explicar. De forma geral, hoje em dia a gente fala que a economia é muito suportada pela estatística. Então tem um componente bem forte de história, tem um componente de teorias e a estatística para tentar validar essas teorias. Aqui a gente vai tentar entender algumas indagações que vão dar início à teoria econômica. Nessa primeira aula, então, os primeiros conceitos que a gente vai ver é o conceito de escassez e alocação de recurso, né? Que é isso que estuda a economia, são os problemas econômicos fundamentais. Vamos tentar entender um pouquinho o que significa essa escassez, né? Uma palavra que a gente escolhe assim, na teoria, às vezes ela tem até um aprofundamento dentro da teoria, mas a gente tem que entender até o significado dessa palavra, né? O objetivo dessa aula, então, é identificar os conceitos básicos de economia, interpretar como explicam os problemas econômicos fundamentais. A economia ela é uma ciência social que estuda a produção e distribuição e o consumo de bens e serviços. Então a gente não está falando aqui de bem-estar, a gente não está falando de qualidade, a gente está falando de uma coisa mais ampla, assim, de produção e distribuição dos bens e serviços. Quando eu falo isso, produção e distribuição de bens e serviços, eu queria que você entendesse que para nós economistas, isso que é riqueza. Já pensou o que é riqueza para você? Às vezes o primeiro conceito que vem é o conceito do dinheiro, papel dinheiro, aquele papel físico. Mas a economia a gente vai tentar entender que a riqueza para a economia é um pouco mais profunda do que apenas o papel. Ela é a produção dos bens, a produção dos serviços. Muitas vezes a gente tem aquela indagação, né? Por que o Estado não imprime muito mais dinheiro e coloca dinheiro na mão de todo mundo, deixa todo mundo rico? O Estado muitas vezes tem sim o papel, a tinta, a impressora, ele tem todas as condições de imprimir o dinheiro, mas fazer um país ficar mais rico vai muito além de ter muito mais dinheiro circulando na economia. A gente precisa ter mais bens e mais serviços, porque no fundo, a gente tem aquela ilusão de que a gente gosta de dinheiro, né? Mas se eu te falar agora, olha, a gente vai cair 10 mil reais na sua conta hoje, a sua imaginação já vai correndo para como eu vou gastar esses 10 mil reais. Ninguém quer ficar com esse dinheiro. Todo mundo quer trocar esse dinheiro por bens e por serviços. Então, para enriquecer uma sociedade, a gente precisa produzir mais desses bens e produzir mais desses serviços, para aí sim isso ficar acessível para a população. Por isso que riqueza é isso, produção e distribuição de bens e serviços. Seguindo nos slides, a gente vê que a economia estuda todas as relações entre as pessoas, o mercado e a natureza, fatores que constituem o sistema de produção. Então, o sistema de produção para a gente é uma coisa complexa, que vai dar a entender, assim, da natureza intrínseca entre esse funcionamento do mercado, a natureza que as pessoas se relacionam, como que elas compõem esse mercado, o que elas desejam consumir, como isso é mutável ao longo do tempo, como já foi muito mais comum a gente ser muito mais intensivo em mão de obra, fazia as coisas muito mais manual, quase que artesanato, as roupas eram super feitas manuais, os tecidos
tecidos, e hoje em dia a gente passa por um processo de mecanização, então as máquinas fazem os tecidos, as máquinas costuram e fazem os produtos, daqui a pouco as impressoras 3D estão fazendo cada vez mais produtos. Isso vai ver, então, o objeto de estudo da economia, como as pessoas, o mercado e a natureza vão se relacionar para construir as relações complexas do sistema de mercado. E é isso também que a gente chama de mercado, do sistema de produção. Dentro dos nossos objetos de estudo, a gente vai entender que as necessidades humanas, elas são ilimitadas. A gente é um ser, que tem desejos de consumos ilimitados. Além de limitado, esses desejos são continuamente modificados e constantemente transformado pelas inovações tecnológicas. O que significa dizer isso? Às vezes você tem assim na sua cabeça o que você gostaria de consumir, né? Gostaria de um celular novo, queria um computador, queria uma moto, um carro, queria uma casa. Quando você chegar lá, o dia que você tiver essas coisas, o seu desejo de consumo será outro. Você vai querer um celular novo, você vai querer outras roupas, vai começar a querer viagens, você vai querer outros objetos de consumo. Nunca vai ter um dia que você vai falar assim, o dia que eu tiver isso, estarei satisfeito, não preciso de mais nada. Por isso é contra a nossa natureza, é assim que entendem os economistas, que nós pessoas somos levados dentro do sistema capitalista a sempre desejar mais e sempre desejar trocar as coisas que a gente tem tão bem. O dia que você tiver o telefone que você deseja, você vai querer trocar por um modelo melhor. O dia que você tiver o carro, a moto que você cobiça hoje, você vai automaticamente pensar, quando eu for trocar, eu acho que eu vou pegar um melhor. A gente tem, então, desejos de consumos que são ilimitados, continuamente modificados. Exemplo disso, a gente vê esses bilionários, né? A gente querendo, às vezes, viajar para a praia e a pessoa está querendo aí viajar para Marte. Existe sempre, então, um novo patamar de consumo que vai além da capacidade de renda que a gente está vivendo naquele momento. E essa é uma das premissas importantes para entender a economia. Por que eu falo isso? Porque isso tem a ver com os recursos produtivos. Os recursos produtivos, que é tudo que a gente usa para produzir, que são a energia, as máquinas, equipamentos, os prédios, as instalações, as pessoas, os recursos naturais, o trabalho humano, os recursos financeiros, tudo isso é naturalmente muito escasso. E aí entra um conceito importantíssimo na economia, que é a escassez. A escassez é a noção de que aquilo existe num patamar de quantidade abaixo do que a gente gostaria que existisse. Se tivesse água abundante, a gente até tomaria banhos mais longos, a gente não se preocuparia tanto com a produção de carne ocupando a água no meio ambiente. Se tivesse recursos naturais mais abundantes, a gente estaria aí todo mundo próximo da praia, estaria todo mundo com disponibilidade de terra, poderia produzir a sua própria agricultura. Se tivesse riqueza material, financeira para todo mundo, a gente teria, então, capacidade de consumo, capacidade de produção infinitas. Nada disso é verdade, né? Existe uma quantidade determinada no planeta Terra de pessoas, de recursos naturais, de estruturas financeiras, de prédios, de ruas, de tudo que a gente usa para produzir. Por causa disso, a quantidade e a variedade de coisas que a gente consegue produzir é muito limitada. A gente vai ter, então, uma balança aí para equilibrar desejos que são ilimitados, desejos de consumo, e capacidade produtiva limitada por esses recursos que são escassos. Assim se encontra a economia. A gente precisa encontrar um equilíbrio entre o que produzir, como distribuir essa produção dentro da economia. Algumas economias fazem isso de uma maneira melhor, a gente tem economias que são as maiores do mundo, e outras economias estão aí patinando ainda para encontrar a sua forma de produzir. Tem as economias de terceiro mundo, as economias em desenvolvimento, nas quais se encontra também o Brasil. É um pouquinho sobre isso que a gente vai falar mais na nossa aula de hoje. A escassez, quando a gente fala então da falta, a gente está falando da falta de recursos, então vai se tornar o problema econômico fundamental. Cada nação procura usar esses recursos que ela possui o mais eficientemente possível, a fim de produzir o máximo de bens e serviços. Essa frase aqui é uma resposta para uma grande pergunta que deu origem ao estudo da economia. O que é estudar economia? É entender a causa da riqueza das nações. Por que um país é rico e outro não? Porque algumas nações são mais eficientes em organizar os seus recursos produtivos. E esse torna o objetivo de estudo, o objeto de estudo da economia, a administração dessa escassez. É importante entender em que momento isso tornou-se um pensamento.
E a gente vai ter no mercantilismo, que é a época que o Brasil foi descoberto, 1500, quando Portugal estava fazendo suas navegações, tornando um grande império, buscando riquezas do mundo inteiro. A gente tinha uma visão muito assim de que riqueza era ouro, metais preciosos, pedras preciosas. Então, para ficar rico, eu precisava chegar no país, roubar teu ouro, roubar tuas pedras preciosas e vir para o meu país. Mas a gente sabe que Portugal não se tornou um país rico, né? Porque depois do mercantilismo, a gente teve a revolução capitalista de verdade, que foi a revolução industrial. Na industrialização, a gente entendeu a síntese do que está falando desse pensamento. Esse é um pensamento do Adam Smith que fala assim: o que faz uma nação ser rica é saber organizar os seus recursos produtivos, saber organizar para produzir o máximo, o mais eficientemente possível, saber entregar aquilo que a sociedade realmente deseja consumir. E como que a gente vai fazer isso? É isso que a economia estuda. Nós vamos entender, então, que a economia vai ter alguns objetivos. Entender como proporcionar crescimento da produção acompanhada de crescimento do emprego. O crescimento econômico é a meta mais importante perseguida pela economia. Quando eu falo de crescimento econômico aqui, vocês podem lembrar do indicador que a gente sempre fala no jornal, né? Que é o PIB, que é o Produto Interno Bruto. É uma das nossas formas de medir esse crescimento econômico. Se existem necessidades ilimitadas, quanto maior for o nível de produção, mais bens e serviços estarão disponíveis para o consumo e a satisfação das necessidades das pessoas. Então, por isso a gente quer sempre aumentar o PIB, a gente é obcecado, o PIB tem que estar sempre maior ano após ano. Além disso, outro objeto muito importante de estudo da economia é o controle da inflação. Porque a inflação é uma forma de empobrecer a população. Por isso, manter o controle da inflação é um objetivo de suma importância, pois se torna possível o planejamento econômico a curto, médio e longo prazo dos agentes econômicos. As famílias conseguem se planejar melhor, as empresas não entram tanto em falência e o governo fica muito melhor estruturado quando a inflação está controlada. Além disso, o último, talvez mais importante objeto de estudo da economia que nós vamos abordar hoje é a distribuição de renda. A distribuição de renda é o modo como a sociedade distribui os frutos da sua produção. De ver assim que na esfera global, aqui a nossa figura tenta retratar isso, a gente vê alguns países com a maior parte do bolo da produção da riqueza mundial e outros países dividindo aí uma porção pequena da riqueza mundial. O Brasil se caracteriza por apresentar grandes desigualdades de renda em todas as regiões do país, dentro da região e até entre as regiões do país. E esse é um dos nossos objetivos também na economia, entender estratégias econômicas de como proporcionar crescimento e melhorar a distribuição de renda. Bom, esse é o conteúdo na aula 1. Espero ter despertado vocês para a gente acompanhar como a gente vai se aprofundar isso nas próximas aulas. Até breve! Educação à distância, mudando realidades.